Olá, meninas do Cafezinho da Tarde, bem-vindas a mais um estudo Mulheres como Eu. Vou esperar vocês começarem a entrar um pouquinho aqui na transmissão, como essa foi uma transmissão que eu compartilhei com vocês, que eu estaria fazendo. Então, eu sei que tem algumas meninas esperando, então vou esperar aqui algum tempinho só para elas entrarem. Daí eu vou começar esse estudo com vocês. Eu vou fazer hoje o estudo 4 e 5 na vida de Maria Madalena. Um é o questionário histórico, que vai ser o 5, e o outro vai ser o estudo histórico sobre o relacionamento de Jesus com mulheres na época de sua vida, né? Como Jesus se relacionava com mulheres, que tipo de critérios ele utilizava, qual eram os limites que ele colocava nos relacionamentos e tal. Então, é isso que eu vou estar conversando com vocês, e isso eu espero que possa estar falando para você na sua vida, que possa estar te comunicando, né? Explicando para você, colocando em uma perspectiva a forma como Jesus quer se relacionar com você pessoalmente. Oi, Ana Paula, oi, Ana Araújo, bem-vindas a esse estudo. Então, o estudo histórico, para as meninas que não conhecem o estudo Mulheres como Eu, quem está pegando esse estudo pela primeira vez ou alguma coisa assim, o nosso estudo, para cada mulher, nós fazemos 5 estudos diferentes, certo? O estudo histórico é um deles. A gente faz o estudo sobre os espinhos na carne, a gente faz o estudo sobre a vida da mulher, a gente faz um tópico de imersão naquela cultura, um estudo histórico sobre os costumes da época. O estudo histórico e o tópico de imersão são um pouquinho diferentes. O estudo histórico é mais como era a sociedade na época, e o tópico de imersão são costumes da época. Temos também o questionário, que é o que eu distribuo gratuitamente no site. E, como eu falei anteriormente, era o sobre a vida da mulher em si. No estudo histórico, que é o que a gente vai estar fazendo agora, eu vou falar sobre o relacionamento de Jesus com mulheres. Não sei se vocês conhecem, mas na época que Jesus viveu, os rabis, que eram os professores das sinagogas, os líderes das sinagogas, eles informavam, ensinavam e instruíam os homens da época a que não puxassem assunto com as mulheres ou a falar com elas de forma excessiva. Aqui eu tenho alguns livros de instrução rabínica, né? Onde eles informam isso, né? Está lá como uma das instruções. Não era aconselhável falar com mulheres, mesmo que a sua, veja isso, em lugares públicos, pois o público poderia interpretar errado. Então, a ideia é que você falando mesmo com sua esposa em público, as pessoas poderiam pensar, nossa, ali não é a esposa dele e ele estaria em pecado. Ou alguma coisa desse tipo. Aqui está também um livro rabínico que tem essa instrução. E nós, então, dessa forma, devemos compreender a extensão do ministério de Jesus, observando a transformação que ele iniciou com relação ao tratamento às mulheres. Jesus, ele não apenas falava com mulheres, ele não apenas respondia mulheres, mas ele as tratava com um respeito incomum, oi, Érica, à época que ele vivia. Então, vou colocar aqui extensão do ministério, vou marcar. Então, era a forma como Jesus tratava essas mulheres, foi revolucionária, a palavra é essa. Eu já falei no estudo anterior que Jesus não revolucionou os padrões culturais, tipo servo, que era servo, quando conheceu Jesus deveria sair da escravidão, né? Um escravo deveria sair da escravidão. Ou uma mulher que estivesse qual era uma pessoa que estava trabalhando, sair daquela situação. Não, Jesus ele não veio para quebrar esses padrões. Jesus ele veio para diferenciar relacionamentos pessoais. Esse daqui é o livro que eu tirei o estudo, Every Woman on a Bible. Tinha uma irmã no Instagram perguntando. Então, se você é essa irmã, tá aqui a capa dele. E eu tenho ele em 2 versões. Tem uma versão nova e essa versão antiga que eu estudo o estudo histórico nessa, porque a letra é maior, e o estudo da mulher no outro, do questionário.
Primeiro, né, vou colocar aqui 3 mulheres que Jesus teve relacionamento, 4 na verdade, mas 3 específicos casos para você poder ter um pouquinho do conhecimento. Oi, Paty, oi, Régia, bem-vindas. Primeiro, Jesus e a mulher do poço, né, a mulher samaritana. Naquela época, não sei se vocês conhecem a história da rivalidade de Samaria e os judeus, mas vem ainda da época do Antigo Testamento com a questão do culto, né, do local do culto, porque Israel, ele não queria que o pessoal se voltasse contra Judá, e nessa confusão toda, uns adoravam, eles criaram o próprio local de adoração, os outros adoravam no lugar que Deus estabeleceu através de Salomão. Então, essa rivalidade gerou uma rivalidade entre o povo de Samaria e o povo de Judá, né, entre os judeus. Então, por conta disso, até aquela época, os judeus, que é o povo remanescente de Judá, tinha uma certa rivalidade contra Samaria. A tal ponto de quando eles iam passar de um canto para o outro para adorar, eles davam a volta. Eles iam pelo caminho mais longo para não ter que passar pelo território samaritano. Era assim, uma coisa muito triste. E Jesus, por várias vezes, ele repreendeu, né, da forma dele, de uma forma muito, muito direta, como a parábola do bom samaritano, essa rivalidade. Mas, como judeu, ele agiu fora dos padrões aconselhados aos rabinos. Jesus, como judeu, agiu fora dos padrões dos judeus por falar com os samaritanos. Então, tanto ele falou com a mulher, ele buscou, né, esse contato, ele quem iniciou a conversa. Então, já começa ele iniciando uma conversa com a mulher. Depois, ele iniciando uma conversa com a mulher samaritana, com um samaritano. E nós temos como resposta, gente, a fé dessa mulher, né? Ela respondeu com fé imediatamente. Ela apreciou ser testemunha de Cristo em contraste com Nicodemos. No livro, ele faz um lado a lado entre ela e Nicodemos. Ela encontrou Jesus durante o dia, mesmo que não foi ela que foi buscá-lo, né? Mas depois de reconhecer quem ele era, ela voltou durante o dia. Ela foi pregar para as pessoas da cidade. Ela não podia conter aquilo só para ela. Enquanto Nicodemos foi no meio da noite e ele permaneceu quieto. Ele não teve uma resposta aberta às boas novas de Jesus. E ela abertamente fala de Cristo para as pessoas que ela conhecia, né? Então, assim, é bem interessante esse lado a lado que o livro traz entre ela e Nicodemos. A segunda mulher, eu quero falar com vocês, é a mulher com fluxo de sangue. Primeira coisa que eu quero notar, que eu quero falar para vocês, é que quando a mulher que tinha o fluxo de sangue toca Jesus, eu nunca entendia. Jesus tocava leprosos, Jesus tocava pessoas endemoniadas, Jesus tocava mortos, e eu nunca entendi como é que fisicamente Jesus não ficava impuro para o costume dos judeus. Porque todos eles, nossa, ele tá tocando, né, aquela coisa toda. Nesse estudo foi que eu vim compreender a extensão do milagre de Jesus. O milagre de Jesus, gente, era tão grande, que a partir do momento que ele decidia pelo milagre, que a pessoa tinha a fé que movia o milagre, aquela mulher, quando ela tocou Jesus, ela já estava curada. Né? A partir do momento que ela foi tocar Jesus, ela nunca tocou Jesus estando impura. Ela foi purificada pela sua fé. E a sua fé, ele próprio fala para ela, né? A tua fé te salvou. Então, assim, foi algo muito especial para mim, como cristã, compreender a extensão da obra de Jesus nesse sentido. Em um mundo onde mulheres eram secundárias, Jesus mostra que ela tinha o mesmo valor em ter suas necessidades atendidas do que um homem. Então, quando Jesus estava indo ali para atender o pedido de um homem, né, que era para curar a filha de Jairo, e ele para o que ele está fazendo para atender um homem, para atender essa mulher específica, né, que tocou um rabi, né, um mestre. Então, você já imagina aí o tamanho
ela sendo impura, ela tinha que gritar que ela era impura. Ela não podia simplesmente ficar no meio do povo. Ela tinha que se deixar conhecer. E ela vai escondida, ela toca Jesus, assim, correndo o risco de o deixar impuro. E ela estava tremendo, porque ela sabia o tamanho da transgressão que ela tinha culturalmente feito, né? Realizado. E ela é curada instantaneamente, não havendo contaminação a Jesus. Então, ali é incrível, gente. Essa foi assim, uma passagem muito, muito, muito incrível para mim. A razão de Jesus ter parado, gente, não foi outra a não ser trazer paz a essa mulher intocável. Tanto que ele fala para ela, tenha bom ânimo. Você imagina, ele sabia que a necessidade dela emocional, a necessidade dela era tão, né, emocional e espiritual, era tão balanceada quanto a física. Então ele sabia que ele muito bem poderia ter deixado, porque ele já sabia que ela já tinha sido curada, mas ela ainda estava com um machucado emocional de tantos anos sendo rejeitada pelo problema que ela tinha, e o espiritual, ele precisava atender a essas necessidades, ele precisava deixá-la conhecer que a fé dela a salvou. Então, a fé dela o curou. Então, isso para mim, assim, foi muito, muito, muito abençoador. Terceiro caso de mulheres, né? São duas, Maria e Marta. Por isso que eu falei, são 4 mulheres, só que são 3 casos, que Maria e Marta a gente coloca no mesmo caso, porque aconteceu ao mesmo tempo. A Bíblia traz Maria e Marta como sendo irmãs de Lázaro. A gente não sabe, não tem uma confirmação, né? Uma exposição que elas eram casadas. Provavelmente solteiras porque moravam com o irmão. E naquela época, vocês sabem, já expliquei para vocês, os homens tinham a detenção das propriedades e da questão financeira da família. Então, elas estavam sob a proteção de Lázaro. Você imagina que naquela época, uma mulher mais velha, não sabemos a idade delas também, mas se forem mais velhas, ou elas estavam em condição de... A palavra seria desvantagem, porque elas não eram casadas. Então, naquela época, as mulheres tinham que casar muito jovens. E, dependendo da idade delas, elas estariam ali em desvantagem com relação a outras mulheres, né? Elas eram olhadas, mulheres que não casavam logo, eram olhadas, pessoas olhavam para ela de cima para baixo, né? Mesmo que não tinham condição financeira pelo irmão, eram mulheres em desvantagem por não terem casado vistas pela sociedade. Marta via sua responsabilidade, ela sabia que culturalmente o lugar da mulher era na cozinha, o lugar da mulher era cuidando, provendo, servindo. E tanto ela se via essa responsabilidade, quanto ela ficava revoltada pela irmã que não estava fazendo o que devia. Além dela não fazer o que devia, ela estava fazendo o que não devia. Não era o lugar das mulheres escutar os estudos dos homens. Não era o local das mulheres aprender sobre teologia. Não era o correto, não era o próprio, né? E Jesus, neste momento, gente, olha que especial, olha que incrível. Jesus, ele estava abrindo uma porta para as mulheres que há tempos havia sido negada. Jesus, por dizer, deixa ela vir ficar nos meus pés, né? Por dizer, olha, o que ela tá tendo aí não será tirado. Por ele falar essas palavras para Maria, né? Por falar essas palavras para Maria e para Marta, ele tava abrindo, gente, a possibilidade. A palavra seria, ele estava permitindo que nós, mulheres, pudéssemos buscar a ele pessoalmente, sem a necessidade de um mediador que não fosse ele, né? Um mediador a Deus. Ele abriu a porta para nós buscarmos a Deus. O que naquela época você buscava, né? Através do patriarca da sua casa. E ele mostra, não é assim. Um lugar aos seus pés, né?
nós, mulheres, tínhamos sido negadas durante todos aqueles anos um lugar aos pés do Pai. E agora, através da obra, do relacionamento de Jesus com Maria e Marta, é trazido ao conhecimento de todos que as mulheres têm sim um lugar aos pés do Mestre. Nós podemos aprender com Jesus e é nos permitido isso. Então, essa fica para vocês. Eu espero que tenha impactado vocês tanto quanto me impactou todo esse conhecimento, esse estudo histórico, e que isso possa te encorajar na tua vida a estar utilizando essas ferramentas que Jesus trouxe através do seu relacionamento com mulheres, que nos mostrou o caminho, para que a gente possa também estar nos rendendo a eles. Nunca achar que a gente está longe demais como a mulher do poço, né? Culturalmente e tudo, a gente está muito longe do que a gente deveria estar. Nem achar que a gente está como a mulher do fluxo de sangue, impura demais para chegar a Jesus, ou como Maria e Marta, o caso delas duas, ou ocupada demais para chegar a Jesus, ou sendo incapacitada por sermos mulheres. Jesus, ele nos convida para estar aos seus pés e fala que isso não será tirado de nós. Então, que nós possamos ter fé de que as palavras de Jesus são verdade e que ele vai estar nos abençoando através dessas palavras, tá bom? Eu vou desligar com vocês esse vídeo e vou estar fazendo um outro vídeo do questionário histórico aqui do lado, para que fiquem vídeos diferentes e para as meninas que não têm tempo de assistir tudo num vídeo só. Me deem alguns minutos que eu preciso carregar o meu celular um pouquinho e daí eu vou estar voltando com outro vídeo, tá bom? Um beijo, boa noite, Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.